A produção do cinema nacional recente tem insistido em filmes que tratam sobre a luta contra a ditadura militar e a militância socialista nos anos 60 e 70. Mas as inconsistências históricas são enormes. Alguns filmes têm focado na humanização de figuras históricas, na denúncia da repressão estatal e na luta pela liberdade. Mas esquecem de dizer que esses socialistas eram contrários aos direitos humanos e pretendiam instalar uma ditadura ainda mais autoritária e violenta do que a do regime militar. Outra distorção histórica é a tentativa de cativar o público atual, aproximando os personagens históricos de uma moral humanista, que respeita a vida, a família, ou de que esses heróis eram patriotas e deram a vida por um Brasil melhor, omitindo que o projeto de país melhor que defendiam era semelhante ao de Cuba e da Coreia do Norte. Essa estratégia de distorcer a história em favor de uma ideologia não é nova. Historicamente, o regime soviético estabeleceu o padrão ouro dessa prática. Foi Lenin quem primeiro exprimiu com maior nitidez o ponto de vista do pensamento social progressista sobre a literatura e a arte. No célebre artigo de Lenin, A Organização do Partido e a Literatura do Partido, escrito em fins de 1905, ele mostrou que a literatura não podia deixar de ter partido, que devia ser um fator importante na luta do proletariado. Nesse artigo, ele apresentou os princípios que constituem a base da nossa literatura soviética. Diferente do que muitos acreditam, o uso da arte como propaganda do partido ou do regime não veio da obra de Marx e Engels. Nasceu entre revolucionários russos do século XIX que, neste aspecto, influenciaram o pensamento de Lenin muito mais do que Marx. Quem quiser saber um pouco mais sobre esse tema pode procurar a biografia Lenin, O Homem por Trás do Mito, escrita pelo historiador Alisson Nonato, que sou eu. Ou ainda a série documental Lenin, uma biografia, com 5 episódios de 1 hora cada, baseada no livro e produzida pelo Manual de História. Aproveite a promoção de 50% da série, que é por tempo limitado. Os links para adquirir o livro ou a série estão na descrição deste vídeo. O revolucionário russo Piotr Tkachev, por exemplo, defendia o oposto de Karl Marx em relação ao uso da propaganda pelo partido. Para ele, a doutrinação socialista antes da tomada do poder era lenta demais e não levaria os trabalhadores a fazerem uma revolução. O partido deveria tomar o poder com um golpe de Estado e então usar o aparato estatal com todo o seu poder financeiro para multiplicar a propaganda do partido em todo o país por meio dos jornais, da arte e da alfabetização. Para ele, esse método era muito mais eficiente para doutrinar a população e garantir o apoio ao novo regime. Foi o modelo que Lenin seguiu para a Revolução de 1917, e diversos outros regimes socialistas em todo o mundo fizeram o mesmo. Isso significa que a doutrinação universitária no Brasil, que alguns acreditam ter surgido a partir de Antônio Gramsci, na verdade iniciou com as ideias do próprio Lenin, ou melhor, de Tkachev, que ele tanto admirava. A ideologia da ação revolucionária foi desenvolvida por Tkachev, o primeiro russo a defender que a revolução deveria ser feita por um pequeno grupo conspiratório de revolucionários profissionais agindo em nome do povo. A semelhança de seus ensinamentos com o bolchevismo em alguns aspectos é impressionante, e não é injustificado identificar Tkachev como o inventor de muitas das ideias de Lenin, que estudou atentamente os textos de Tkachev e até os recomendou como leitura obrigatória para seus próprios seguidores. Outro revolucionário russo do século XIX que influenciou a visão de Lenin e que é desconhecido hoje em dia foi Belinsky. Foi ele quem primeiro defendeu que a arte e a literatura deveriam ser o principal instrumento para fazer a revolução. Num sentido muito real, ele, Belinsky, foi um dos fundadores do movimento que culminou em 1917 com a derrubada da ordem social que ele denunciava cada vez mais no final de sua vida. No Ocidente, Belinsky ainda é relativamente desconhecido. Apesar disso, ele é o pai da crítica social da literatura, não só na Rússia, mas em toda a Europa. Para Belinsky, a arte não deveria ser considerada apenas por seu valor artístico ou estético, mas pelo seu conteúdo político-ideológico. Quanto mais engajada a obra fosse, melhor ela seria. Este critério influenciou outro revolucionário russo, Nikolai Chernyshevsky,
maior ídolo revolucionário de Lenin. Consequentemente, essa visão sobre a arte influenciou profundamente os bolcheviques, que passaram a tratar qualquer obra de arte dessa forma durante o regime soviético. Assim, todo artista era obrigado a ser um propagandista do Estado. Caso contrário, estaria fadado ao ostracismo ou aos gulags. O que se tornou conhecido como a visão marxista-leninista da arte, na verdade tem muito pouco a ver com Marx ou com o marxismo clássico, e muito mais com um conjunto de atitudes forjadas na Rússia entre as décadas de 1840 e 1860. Os russos, privados de quaisquer meios para divulgar ideias revolucionárias, apropriaram-se da literatura e da crítica literária como um instrumento de luta. Isso começou nos escritos de Belinsky, característica que foi fortemente acentuada na década de 1860 por seus discípulos, os jornalistas radicais Dobroliubov e Chernyshevsky. Essa visão de que quanto mais a arte fosse engajada, mais qualidade ela teria, influenciou primeiro o regime soviético e depois todo o socialismo mundial. Ao longo do século XX, a relação de grandes artistas com o comunismo não foi só um detalhe biográfico, mas uma ferramenta de legitimação mútua. O Partido Comunista ganhava a popularidade do artista e o artista ganhava uma aura de gênio. Picasso, por exemplo, além de bater em suas mulheres, era um multimilionário que morava em castelos, mas sua filiação ao Partido Comunista impedia que a esquerda o atacasse como misógino, machista ou burguês. Pablo Neruda começou a escrever odes a Stalin mesmo depois de seus crimes já serem conhecidos. A filiação do poeta chileno ao Partido Comunista e sua perseguição política no Chile lhe rendeu a fama de mártir do socialismo e favoreceu a conquista do Prêmio Nobel de Literatura em 1971. A filiação partidária também beneficiou artistas como o escritor russo Gorky, o dramaturgo Bertolt Brecht, o cineasta francês Jean-Luc Godard, os pintores mexicanos Diego Rivera e Frida Kahlo, o filósofo francês Jean-Paul Sartre, entre outros. No Brasil, a relação entre a produção artística e o Partido Comunista Brasileiro criou uma rede de prestígio e um passaporte garantido para a imortalidade da obra do artista. São os casos dos pintores Cândido Portinari, Di Cavalcanti e Tarsila do Amaral, dos cineastas Nelson Pereira dos Santos e Glauber Rocha e do arquiteto Oscar Niemeyer. O caso de Glauber Rocha é interessante porque depois de muitos anos sendo tratado como gênio, ele passou a apoiar o regime militar e acabou perdendo a aura de artista genial. É claro que todo artista tem o direito de defender seu ponto de vista e sua visão de mundo, mas quando falamos do socialismo, não existe visão pessoal. O socialista não deve ter uma consciência individual e ideias próprias, porque isso é considerado burguês. Tanto na época do regime soviético quanto hoje, o artista deve reproduzir uma ideia de revolução que já existia antes dele. Portanto, não se trata de liberdade de expressão. E é importante explicar que essa não é uma visão particular minha. O objetivo da educação comunista é a eliminação de qualquer traço de individualidade. O culto rendido aos chefes demonstra como seus partidários abdicam de toda reflexão crítica. Um militante não pensa por si mesmo. O partido é que pensa e se expressa por meio dele. No 11º Congresso do Partido Comunista Francês, Laurent Casanova pediu a mobilização dos intelectuais. Defender sob toda e qualquer circunstância as posições do partido. Não é função dos escritores conceber ou discutir a política do partido, mas aplicá-la. Os próprios artistas soviéticos defendiam que o artista não deveria pensar por si mesmo. Coube ao escritor Evald Ilenkov, de talento medíocre, esse espantoso comentário feito em seu livro A Estrada Mestra, vencedor do Prêmio Stalin em 1949. A Rússia seguiu o seu caminho, o da unanimidade. Durante milhares de anos, os homens sofreram pelo fato de não pensarem do mesmo modo. Nós, soviéticos, pela primeira vez, somos destinados. Falamos uma língua única, universalmente compreensível. Pensamos de maneira idêntica sobre as coisas principais da vida. Ficamos fortes com essa unidade ideológica. Nisso reside a nossa superioridade sobre os outros homens dilacerados, divididos no pluralismo do pensamento.
Não se tratava apenas de artistas autômatos, programados para fazer sempre o mesmo discurso como robôs sem quaisquer ideias novas. No caso de jornalistas, historiadores e artistas, era obrigatório que mentissem deliberadamente a favor do regime. No primeiro Congresso de Escritores Soviéticos, no verão de 1934, Gorky lidou maravilhosamente com sua tarefa. Ele introduziu um novo estilo literário obrigatório, um método artístico que logo se tornou obrigatório em todos os campos culturais: o realismo socialista. Este era o método da mentira consoladora, que Gorky dizia ser necessário para criar uma nova realidade. O Congresso de Escritores adotou com entusiasmo essa nova ética para todos os engenheiros de almas humanas e construtores da nova realidade. Gorky é um caso exemplar do artista que foi seduzido pelas benesses do Estado. Quando os bolcheviques chegaram ao poder, ele foi um dos maiores críticos, embora fosse socialista. Era inclusive amigo de Lenin e financiava seu partido com generosas doações. Desde 1910, Gorky já era o escritor mais lido da Rússia e um sucesso de vendas na Europa e nos Estados Unidos. Mas quando os bolcheviques chegaram ao poder em 1917 e impuseram seu regime com violência, calando até os operários e trabalhadores rurais, ele foi um dos primeiros a se opor. Nos anos 30, porém, Stalin o conquistou ao lhe dar o título de pai da literatura soviética. Em 1932, Gorky voltou à União Soviética e Stalin lhe deu uma mansão que antes pertencia a um milionário em Moscou, além de casas de campo luxuosas. Todo o custo dessas casas, criados, cozinheiros, motoristas, segurança e aquecimento, eram pagos pelo governo. Subornar Gorky foi o triunfo de Stalin. O partido agora corrompia escritores menores, usando o acolhimento e até mesmo palavras de afeto. Pequenos textos eram solicitados e pagos, e logo as vítimas aceitavam com alegria tudo o que lhes era imposto. Os diretores de teatro ensinaram Menzinsky, chefe da polícia secreta, e Stalin como conduzir seus julgamentos espetaculares. Em 1924, os atores do teatro Rustaveli assinaram compromissos. Não terei irmãos, irmãs, pais, amigos ou parentes fora do partido. Submeto-me absolutamente e sempre o farei às decisões da corporação. A falta de compromisso com a verdade histórica nas obras dos socialistas de hoje é um elemento que foi herdado dos artistas, jornalistas e historiadores soviéticos, mas naquele tempo havia uma orientação clara para isso. O partido não só comprava a fidelidade, ele impunha sua narrativa, e quem não obedecesse corria o risco de vida. Hoje, a falta com a verdade parece ser espontânea, feita para agradar a elite de Hollywood, a elite do jornalismo militante ou a elite acadêmica. Sem contar, é claro, a classe política.